Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos vocês. Que alegria poder novamente estar aqui servindo a Jesus com vocês na Escola Bíblica Especial. Você se lembra qual foi o momento mais difícil que você passou na sua vida? Se você pudesse testemunhar o período mais crítico da sua história, o que é que você diria? Foi uma enfermidade pela qual você teve que passar? Foi a perda de uma pessoa muito querida? Ou uma notícia trágica? Às vezes, a vida fica difícil, mas a Bíblia tem respostas. Deus sempre tem uma palavra para nós. E sobre isso a gente vai conversar novamente nesta programação. Daqui a pouco, depois da vinheta. Fica com a gente, tá bom? Retornamos, meus irmãos, todos os promessistas, não promessistas, evangélicos, não evangélicos. É sempre um prazer interagir com vocês aqui na TV Viva a Promessa. Como de costume, semanalmente, nós produzimos este conteúdo bíblico, produzimos a Palavra de Deus através da Escola Bíblica Especial. E ao longo desse trimestre nós estamos conversando sobre dores e sofrimentos. Por que os homens sofrem? Como podemos lidar com as intempéries da vida? E nada melhor do que consultar a Bíblia Sagrada para poder vencer os muitos desafios pelos quais passamos neste mundo. Hoje, de maneira específica, nós estaremos estudando a lição de número 3, a soberania de Deus e o sofrimento. É muito importante compreender a teologia da soberania de Deus quando estamos falando a respeito de dores. Todos nós, isso é geral, todos nós temos nossas crises. Você que está me assistindo ou está passando por uma crise ou já passou por alguma crise em algum momento da sua vida. Diante disso, é muito importante nós enfrentarmos as nossas adversidades, lembrando de que Deus está no comando de todas as coisas. Deus controla tudo. Nada acontece nesta vida sem que tenha a chancela de Deus. Deus está monitorando tudo e tudo passa pelo seu crivo. E é isso que a gente percebe no livro do profeta Abacuque, um homem de Deus, um profeta do Antigo Testamento, que pôde descrever no livro que carrega o seu nome uma experiência com o Senhor em meio a uma visão de sofrimento, podendo entender que Deus estava controlando todas as coisas e poderia trazer alento para aqueles que estavam sofrendo. E para pensar a respeito desse tema hoje, nós temos novamente aqui o pastor Wellington Varjão. Que alegria, pastor, ter a sua presença, poder ouvir os seus comentários. Será uma satisfação enorme ter você aqui participando com a gente. Pastor Wellington, além de ser um comentarista aqui da Escola Bíblica Especial, também é um dos escritores das nossas lições bíblicas. Hoje, pastor Wellington, nós vamos falar a respeito da soberania de Deus e o sofrimento. E tem um texto base para servir de referência para a gente, que diz assim em Abacuque 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Palavras do profeta Abacuque, que tem tudo a ver com a lição de hoje. Pastor, por favor, suas primeiras impressões a respeito do que nós vamos conversar hoje. Por gentileza. Graça e paz, pastor Wilbert, e a todos os nossos ouvintes do programa Escola Bíblica Especial. Bom, estamos aí numa busca, já há algumas lições, essa é a terceira, procurando entender esse enigma do sofrimento. E a história do profeta Abacuque, nós vamos aprender um pouco sobre a soberania de Deus nesse quesito, né? Deus é soberano, onde encontrar fé em meio ao caos. O profeta Abacuque passou por uma experiência amarga, dolorosa, e Deus ampliou a visão do profeta para ele entender a soberania de Deus com relação a esse assunto do sofrimento. Então, para nós que somos seres humanos e que às vezes não sabemos os planos de Deus, não compreendemos a mente do Senhor, é importante essa lição, descansar na soberania de Deus
compreender os propósitos de Deus por meio, inclusive, do sofrimento. Sofrimento faz parte da nossa rotina, pastor. Desde a entrada no pecado do mundo, a gente tem que conviver com as mazelas da vida. Eu gostei muito de uma palavra que você disse aí, em meio a outras, sobre a ampliação, né? Que o sofrimento ajuda a gente a ampliar a nossa visão. Certamente, quando a gente consegue enxergar as coisas de maneira mais ampla, nós temos tudo para aprender a descansar em Deus, a descansar na sua soberania. E o profeta Abacuque, com a sua experiência, com suas palavras, com a visão que Deus lhe deu, deixou registrado nas Escrituras ensinamentos importantes para nós. E a gente vai ser desafiado a conversar a respeito da experiência deste personagem bíblico. E como de costume, meus irmãos, nós estaremos interagindo, eu e o pastor Wellington, seguindo a didática da nossa lição bíblica. Você que tem a lição bíblica poderá de algum modo ser ajudado para poder colaborar na escola bíblica presencial. E você que não tem a lição bíblica, de repente não teve a oportunidade de frequentar ainda uma das nossas unidades, mas vai poder acompanhar a nossa didática, porque a partir do momento que a gente vai citando algumas perguntas para o pastor Wellington responder, a gente vai colocá-la aqui debaixo da tela. Pois bem, pastor Wellington, vamos lá, primeira parte da lição, a gente vai investigar sobre o que diz as Escrituras. E as Escrituras aqui, elas nos fazem uma abordagem através do nosso escritor da lição bíblica, onde a primeira pergunta da nossa lição diz o seguinte: com base em Abacuque 1, versículo de 1 a 4, lendo esse texto e com auxílio do conteúdo da lição, comente sobre o drama que o profeta estava enfrentando. Que cenário ele via e o que mais lhe inquietava? Por favor, pastor, lê para a gente Abacuque capítulo 1, versículo do 1 a 4, para a gente se situar, para a gente poder fazer comentários assim, embasados na Bíblia, naquilo que estava acontecendo com o profeta Abacuque. Bom, o texto diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. São questionamentos do profeta Abacuque. Parece que ele está vivendo um período de injustiça social, né? Que ele olha os noticiários da época, ele olha com muita tristeza, né? Tem tudo a ver com o nosso tempo, né? Quanto caos acontecendo, quanta injustiça. Então, assim, o que é que ele está reproduzindo, pastor? O que é que o pastor sente nessas palavras, pastor? Fala pra gente, por favor. O profeta Abacuque, ele é um dos poucos profetas onde o leitor tem a oportunidade de ter assim, um vislumbre da alma do profeta. Ele é uma espécie de profeta, eu consigo lembrar aqui de Jeremias, né, que também teve alguns momentos de dilemas internos. De agonias, né? Isso, e também de Oséias. Então, Abacuque, Jeremias e Oséias, antes deles anunciarem a mensagem do Senhor para o povo de Deus, eles lutaram dentro de si com essa mensagem que eles receberam. O texto começa dizendo que ele viu. Então, o profeta Abacuque teve uma visão, Deus mostrou para ele. É claro que ele sabia da situação em que o povo de Judá vivia naquela época. Estamos situados aqui no período em que Judá está vivendo um período caótico do ponto de vista da religião, da fé, da vida social. Ele cita aqui que a vida social do povo também não anda bem, né? Andam distorcendo a lei, andam cometendo maldades, criminalidade de todo tipo. E a vida religiosa era muito misturado, né? A religião com a vida política era uma coisa só, né? Os reis que governavam na época eram representantes políticos do povo e também uma espécie de líder espiritual. E a vida do povo de Judá nesse tempo era muito difícil. Abacuque é contemporâneo de Jeremias, então ele está ali vivendo aquele cenário que o povo de Deus, ele será, em breve, será julgado por Deus e o juízo divino virá, né? Por mãos de nações estrangeiras. Então Deus mostra para Abacuque a situação caótica que está na cidade.
Ele sabia disso. No entanto, Deus ele dá uma ampliada na visão dele para ele enxergar bem, né? Assim, eu costumo imaginar que Abacuque está assistindo um filme, né? E Deus vai mostrando para ele as cenas aos poucos, né? As primeiras cenas do filme, os primeiros quadros, é da situação que o povo de Judá estava. Ele não sabe o final desse filme ainda. Ele acompanha essas cenas de uma forma dramática. Ele acompanha assim, angustiado. Ele quer que tenha um final feliz, assim como nós, quando assistimos um filme, todos nós queremos o final feliz. Quando o final não é muito como nós esperávamos, a gente reclama, né? Já não gostei do filme. Então, Abacuque está ali, ele está assistindo as primeiras cenas e ele está angustiado, ele está sofrendo, vendo a situação do seu povo, do povo de Deus, sabe que o povo está errado, tem pecado, mas ele sofre, né? Como Jeremias sofria, ele sofre dentro de si com esse drama esse enigma humano, né? O ser humano e os seus dilemas, os seus sofrimentos. Então, ele, antes de anunciar qualquer mensagem para o povo de Deus, ele vai lutar consigo mesmo, com essas visões que Deus está mostrando para ele. É inevitável, pastor Wellington, em situações críticas como essas que viveu o profeta, surgir a pergunta: será que Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo? Alguns, inclusive, perdem a fé quando percebe que o injusto ele se sobrepõe ao justo, quando o fraco e o oprimido não tem quem lhe ajude. Você estava falando a respeito da figura de linguagem de um filme, sim, onde Abacuque estava assistindo. Imagine a gente quando para assistir um noticiário, né, e escuta falar de tragédias, tal sim, como escutamos ao longo deste ano, de crianças assassinadas numa escola, de pessoas raptadas, pessoas violentadas. Então, tudo isso causa um mal-estar. Eu imagino que o profeta Abacuque, ele estava ali reproduzindo esse mal-estar, aquilo que estava lhe angustiando, né? E o desafio aqui é tentar entender como Deus está agindo enquanto uma criança sofre, como Deus está agindo enquanto uma família é destruída, como Deus está agindo quando o caos está instalado. Abacuque tem essa visão, a visão de uma situação crítica. Mas o texto de Abacuque continua nos ensinando. No capítulo 1, versículo 5 a 11, vou pedir para o pastor também fazer essa leitura, a gente vai responder a segunda pergunta, que nos diz o seguinte: Deus estava mesmo inerte frente aos pecados praticados por seu povo? Porque era um outro problema, pastor. Além das questões sociais que envolviam o contexto do profeta, a questão da fé parece estar sendo desprezada. As pessoas não levam a sério as coisas do reino. Mas que providências Deus tomou em meio a este cenário? Abacuque 1, 5 a 11, por favor. O texto diz assim: Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível dela mesma sairá o juízo e a sua indignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, e os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis, dos príncipes farão zombaria, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão a terra e as tomarão. E o versículo 11, então muda a sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Pastor, explica para a gente aí essas palavras de Abacuque, ao mesmo tempo respondendo essa segunda pergunta, por favor, para o pessoal de casa poder se situar naquilo que a gente está conversando hoje. Então, assim, Deus, o profeta Abacuque, ele está vendo a situação caótica em que o povo de Judá está, e ele lida com esse drama da condição humana, do sofrimento humano,
É certo que a maioria do povo é injusto, está pecando, mas é o povo de Deus, né? Então, o que ele quer saber, o que ele está perguntando é exatamente isso. Será se Deus não está vendo a situação caótica em que o seu povo está vivendo? Porque Deus não faz nada? Porque Deus não faz algo? Será que ele virou as costas? Isso, né? Então, sim, será que ele virou as costas? A gente sabe que nós temos aqui, desde os tempos mais antigos, você vê grandes homens de Deus falando dessa maneira, né? Com muita sinceridade, com muita verdade, né? Com o coração aberto e com muito respeito, sabe? Ele conhece Deus, Abacuque sabe quem é Deus, né? Mas nós estamos vivendo uma época em que eles não tinham ainda a revelação já completa, né, da história, o pleno conhecimento, como nós temos hoje, com a vinda de Cristo, com o esclarecimento, jogando luz sobre os textos do Antigo Testamento. Não, eles viviam exatamente nessa época em que estava sendo construído todo esse cenário. É normal você ver Gideão perguntando para Deus: Senhor, por que nos sobreveio esse mal? Se tu estás conosco, por que isso está acontecendo? Né? A gente costuma ver o resultado, né? Isso. Mas tem que aprender com os processos. Os homens de Deus tiveram processos dolorosos até alcançar os resultados que a Bíblia apresenta, né? E aí você vê Jó perguntando: Senhor, por que estou sofrendo? Qual é a causa do meu sofrimento? E você vê Abacuque aqui também clamando, né? O livro de Abacuque ele é basicamente composições poéticas. Isso. E ele fala a Deus de uma forma, ele usa uma linguagem bem rebuscada, ele constrói muito bem o seu linguajar e com toda a franqueza e sinceridade a gente vai expondo ali a Deus. Se compara muito aos Salmos de Davi, né? Até quando clamarei, Senhor? Não me escutarás, né? E o profeta Abacuque está dizendo, está vendo violência acontecer, está vendo as coisas acontecerem, e ele está ali esperando uma resposta de Deus. E o que mais deixava o profeta inquieto era essa demora de Deus, né? Você vê que o ser humano é igual em todo o tempo, né? Nós sempre queremos ter respostas rápidas, né? Muda os personagens, o cenário, mas as atitudes são as mesmas. Somos seres humanos, né? Nós temos esse coração do qual nós não temos o controle de todas as coisas e a gente não sabe o futuro, nós não temos conhecimento do que Deus está fazendo ou vai fazer, então a gente fica ansioso e o profeta Abacuque sofre com isso e ele está ali querendo saber se Deus ele vai permanecer inerte. Mas aí vem a resposta, né? Deus mostra para ele, Deus está mostrando as cenas, né? As primeiras cenas, o pecado do povo. Depois Deus vai ampliar um pouco mais essa cena para o profeta Abacuque e vai mostrar que Deus não está inerte, que Deus ele já está agindo, inclusive, os propósitos de Deus já estão sendo colocados em ação, porque Ele está trazendo as nações estrangeiras, os babilônicos já estão marchando, vindo em direção a Jerusalém. Eles serão usados por Deus como juízos de Deus. Eles virão para marchar contra Jerusalém, contra Judá, e o propósito aqui é trazer julgamento. Deus vai julgar a sua casa e vai julgar por métodos não convencionais, né? Isso é algo assim surpreendente, né? Quais providências Deus tomou? Deus tomou essa providência. Na sua soberania, aliás, o tema dessa lição, né? Na sua soberania, Deus tomou esta providência. Ele vai tratar o pecado de Judá como um remédio amargo, da sua maneira. É como o pai vai dar o remédio amargo para o filho, não quer, mas esse é o método. Então Deus, na sua soberania, usará um método não convencional e que a gente vai ver na próxima pergunta, não vai agradar muito ao profeta Abacuque essa forma como ele vai tratar ali o povo de Judá. Na lição número 1, pastor, a gente aprendeu que o sofrimento é resultado da escolha dos homens. Sim. Né? A partir ali da decisão de Adão e Eva, o sofrimento se generalizou e ainda hoje, né? O sofrimento é causado pelo mau uso da liberdade dos homens. E, ao que tudo indica, pelas palavras de Abacuque, os próprios judeus eram causadores de injustiças e sofrimentos ali na nação. Então, Abacuque vê o caos instalado e fica na expectativa, como é que Deus está vendo tudo isso?
Se o seu próprio povo é causador da dor, é quem causa a tristeza, então, eu gostei da sua frase, né? Deus usa métodos não convencionais. Deus pega uma nação pagã para que essa nação pagã julgue os opressores que estão no meio do povo de Deus. Deus está agindo do seu modo. A Bíblia e a lição estão nos mostrando que Deus ele está observando e ele vai agir. Talvez Abacuque esperasse que Deus intervisse de outro modo. Sim. Talvez levantando ali um novo juiz, tal como Gideão, entre outros que a Bíblia menciona. Não, Deus pega uma nação estrangeira, essa nação estrangeira vai entrar, a nação escolhida por Deus, vai julgar e vai de alguma maneira intervir naquilo que estava acontecendo. Sim. Na terceira pergunta, pastor, como você disse, né, que Abacuque e Jeremias eram contemporâneos, tem um texto aqui bíblico de Jeremias 25, versículo 9, que eu gostaria de fazer a leitura para a gente poder responder a seguinte pergunta. Como Abacuque reagiu à notícia da intervenção divina? O que tal intervenção colocou em evidência? Jeremias 25, versículo 9, diz assim: E eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Olha como Deus chama Nabucodonosor, um rei pagão. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Deus está dizendo que vai intervir, chama Nabucodonosor de seu servo, né? Talvez nem o mais realista ou pessimista dos judeus chamaria Nabucodonosor de servo de Deus, mas é assim que Deus o apresenta. Então a pergunta aqui é essa, pastor: como Abacuque reagiu à notícia da intervenção divina e o que tal intervenção colocou em evidência? Por favor. Vou usar aqui uma expressão, né? Abacuque reagiu com o inconformismo santo, né? Ele se opõe ali àquele método que Deus vai utilizar, né? Mas ele sabe que Deus, ele é Deus. Ele é conhecedor da história do seu povo. Ele sabe que Deus, ele faz a sua vontade, ele é soberano. Ele, a princípio, não... É como se ele dissesse, poxa vida, não esperava por essa, né? Mas Deus vai trazer, Deus vai usar dessa forma o tratamento. E o que leva Abacuque a dirigir a Deus um outro lamento, uma outra oração. O livro dele são alguns lamentos, né? Alguns poemas escritos em forma de lamento. São orações angustiantes. E após ouvir essa resposta de Deus, essa intervenção divina, o profeta Abacuque, ele faz uma nova oração a Deus. E a oração que ele faz tudo bem, Deus vai tratar do seu povo, vai punir o seu povo, mas e os babilônicos? E os caldeus? E eles vão ficar também sem punição? Mas eles são mais injustos do que o povo de Judá. Essa é a expressão que ele usa, né? O povo de Judá é mais justo do que eles. Então, ali ele vai colocar diante de Deus mais um dilema da sua alma. E o dilema é esse, né? Essa diferença, se Deus não vai fazer diferença entre aquele que é o seu povo e aquele que não é. Entre aquele que serve a Deus, apesar dos seus erros e pecados, e aqueles que estavam dizendo assim, eles vão contar essa vitória que eles vão ter sobre Judá, eles vão atribuir isso ao Deus deles. Olha o problema aí, né? Então, assim, Nabucodonosor, seu exército, vai chegar lá, vão derrotar e vão ridicularizar a fé do povo judeu. É neste dilema que Abacuque está preso. Então, Senhor, faz uma nova oração. Aí ele cita aqui essa passagem de capítulo 2, versículo 1, que ele ficaria na torre de vigia, né? Esperando uma outra resposta de Deus. Ele tem convicção de que Deus vai dar uma outra resposta para ele. É interessante esse recurso que nós temos da oração, né? De nós nos comunicarmos com Deus e confiar e esperar. Então foi o que Abacuque fez. O autor da lição escreve aqui que essa torre de vigia provavelmente não é uma torre literal, mas é uma posição que o profeta
tomou, ele se colocou no lugar de esperar em Deus, né? E ver o que Deus vai fazer. Toda essa providência de Deus, essa intervenção de Deus, ela coloca em evidência mais uma vez a sua soberania, o que nós estamos falando aqui, defendendo nesse tema, né? A soberania de Deus. Deus é soberano, Deus vai fazer do seu modo, do seu jeito, e no final, Abacuque vai ver que na realidade o método de Deus era o melhor, era o que o povo de Deus realmente precisava. Deus vou ser redundante, né? Deus é maravilhoso. Sendo Ele maravilhoso, Ele sabe quais são as melhores alternativas para aliviar o sofrimento do povo. A gente vê aqui na história bíblica, no tempo de Abacuque, que muitos sofriam por conta dos pecados dos judeus. Quem iria intervir em meio a essa opressão? Aí Deus disse para o profeta, olha, eu vou trazer o meu servo Nabucodonosor. Claro que o profeta ele entra em crise, né? Como pode uma nação pagã ser usada por Deus? Mas Deus tem os seus meios. Deus sabe como agir. Ele usa aqueles que não são para confundir os que são. As coisas loucas para confundir as sábias. Só que Deus também estava de olho, porque Deus vai usar a maldade de Nabucodonosor, a maldade da sua nação, para exercer sua soberania em Israel, no meio do povo de Judá, mas Deus também estava de olho no coração daquele povo, e Deus também iria julgar, porque Deus ele controla tudo, ele está de olho. Então assim, quando a gente vê algum tipo de injustiça acontecendo à nossa volta, a gente não tem que fazer justiça com as próprias mãos, a gente tem que acreditar, olha, Deus sabe como agir. Isso. E às vezes o agir de Deus assim, ele vai nos surpreender, né? Quando a gente de repente percebe uma decisão, uma decisão dos políticos que afligem os mais frágeis. Como é que Deus vai agir? Deus sabe como agir. Quando alguém que está em eminência, alguém que está na responsabilidade de tomar uma decisão é injusto, como é que Deus vai agir? Deus sabe, Ele é soberano. Ele controla absolutamente todas as coisas. Não à toa, o apóstolo, de maneira poética também, na carta aos Romanos, capítulo 11, ele diz, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso. Eu gosto dessa passagem de Romanos, né? Que já no Novo Testamento a revelação bíblica ela joga luz sobre todos esses temas, né? Assim, é até compreensível a parte em que os profetas na Antiga Aliança eles sofrem um pouco mais, né? Eles vivem em períodos bem difíceis. Na Nova Aliança, nós temos a vantagem de ter toda essa revelação. O texto já foi revelado. A gente está aqui com toda a palavra de Deus iluminando o nosso pensamento, nos orientando. Agora é crer e confiar nessa palavra. Aí você citando Romanos me lembra o que Paulo escreveu, que todas as coisas cooperam para o bem. Então, Romanos a 8. forma como Deus age. Eu queria lembrar aqui uma ilustração que eu ouvi de Gary Chapman, né? Que ele é autor de um livro, As 5 Linguagens do Amor, né? Excelente escritor. Uma vez ele contou dizendo que, quando era criança, ele estava sentado brincando e a sua mãe estava costurando ali um bordado. Ele olhava de baixo para cima e via aquele bordado pelo avesso, né? E ele ficou muito curioso para saber o que a mãe estava fazendo. Ele achou aquilo muito feio. A verdade é essa. Mamãe, que coisa horrível é essa que você está fazendo? A mãe entendeu o dilema dele, colocou ele no colo e aí abriu aquele bordado e ele viu do lado certo. Ele viu de cima para baixo, viu as linhas se harmonizando, as cores bonitas e viu um belo desenho. Então ele nem precisou de muita explicação. Bastou ele ver pelo lado certo as coisas, né? Então, assim, da mesma forma, Deus, na sua soberania, um dia ele vai sentar cada um de nós no seu colo e vai mostrar para a gente que o tempo inteiro todas as coisas sempre cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. Perfeito exemplo, pastor, né? Me fez lembrar do tempo apocalíptico, né? Quando os primeiros cristãos sofriam com a perseguição das autoridades por causa da fé, e de modo que muitos imaginavam que o destino estava nas mãos do imperador. Sim. Até que Deus revela para João que o trono do céu não estava vazio. O trono está ocupado por aquele que domina
todas as coisas. O trono do céu continua ocupado, meu irmão. Deus continua de olho no que está acontecendo na sua vida. Deus está de olho na nação brasileira. Deus está de olho em outras nações. Onde tem gente sofrendo, Deus está de olho. Porque Deus vai intervir. A intervenção divina virá. A quarta pergunta, eu vou pedir para o pastor fazer a leitura de alguns versículos que aqui está exposto na nossa lição. A princípio, Abacuque 2, versículo 4, 14 e 20. E, se possível, a gente vai ler também, aí eu posso fazer a leitura, pastor, de Efésios 2, 10, depois Sim. Hebreus 10, 38. Mas a pergunta que está aparecendo aqui na tela é a seguinte: você enxerga um desfecho glorioso quanto às queixas do profeta? Fale sobre as 3 verdades reveladas na sentença divina em Abacuque. Aí tem esses textos aqui complementares de Efésios e Hebreus. Mas o pastor, por favor, lê Abacuque 2, 4, 14 e 20. Certo. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Versículo 14 e 20. Porque Isso. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Antes do pastor fazer a explanação, só para complementar aqui, para a gente poder consultar a Bíblia, Efésios 2,10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E Hebreus 10:38 nos diz o seguinte: todavia, meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Pastor, o que você tem a dizer? Você enxerga aí um desfecho glorioso quanto às queixas do profeta? E fala pra gente sobre as verdades reveladas aí na experiência de Abacuque, por gentileza. O Senhor, ele fala pro profeta para ele escrever, né? De forma bem... escrever no local bem visível, para que todas as pessoas pudessem enxergar. Desculpa, pastor, dizem que é o primeiro outdoor, não é? É o primeiro. Que Deus manda escrever a resposta assim, de maneira que até aqueles que passassem correndo, em alta velocidade pudessem ler, né? Pudessem ler. Por favor, continue. É verdade. Eu imagino que é completamente literal isso aqui, porque a gente sabe que nas visões de Jeremias, muitas coisas ali, os comentaristas dizem que são literais, né? Colocar o cinto, depois tirar o cinto. Então, aqui a ideia de Abacuque escrever isso aqui, porque Deus tratava muito com esses recursos, né? Essas linguagens com o povo na época, né? E as pessoas viam aquilo e chamavam a atenção. Então Deus usa esse recurso com o Abacuque, manda ele fazer ali um banner, um outdoor, escreve ali e vai publicar no diário oficial da época, né? Para que ninguém tenha dúvida que Deus é soberano. Todo mundo ia ficar sabendo o que está escrito lá: o justo viverá pela fé. Né? Para ser bem exato, os maus não têm segurança, mas o justo será sustentado pela sua fé. Então aqui é o final da história, é o final do filme. Deus ampliou a visão de Abacuque até o final, viu que tem um final feliz. Deus faz diferença entre aquele que serve e o que não serve a ele. O que serve a ele é o que tem fé, esse no final vai contar a vitória. Ele vai ser corrigido. O juízo de Deus sobre o seu povo é um juízo corretivo, não é para matar, não é para destruir. É para purificar, é para restaurar, é para tirar o pecado, para tirar a culpa, é para remover a maldade, para purificar um povo seu, um povo zeloso de boas obras, como nós lemos no texto sagrado. Com relação à Babilônia, então, eles serão julgados com a medida com que eles vêm trazendo outras nações, né? Não é só Judá que eles vinham maltratando, né? Eles vinham subjugando muitas nações de modo cruel. Chegou a hora de Deus dar um basta neles, né? Deus vai pôr fim a essa nação, vai haver a queda da Babilônia. E o profeta Abacuque, então, ele recebe essa visão. Só que Deus fala para ele esperar, né? Porque isso ainda vai acontecer. E o que leva o profeta, então, a descansar em Deus. Agora, ele sabendo o que Deus vai fazer, ele se sente mais calmo, né? Mais tranquilo, mais seguro. Aí vem aqui as 3 verdades que foram expressas aqui com relação a esse desfecho glorioso. Primeiro, o soberbo será condenado pelos seus pecados. Desde que nós conhecemos o mundo, Deus ele nunca deixou de ser justo. Quem é soberbo, quem é pecador, ele vai, de fato, receber a sua recompensa.
Até no Novo Testamento, Jesus fala sobre isso o tempo inteiro, né? Com a medida que vocês mediram, vocês serão também medidos. Deus vai tratar todo mundo de modo justo. A segunda verdade aqui, a sentença divina, o justo é absolvido pela sua fé. A fé tem sido o sustento daqueles que confiam em Deus. Ter essa fé em Deus faz toda a diferença, né? Os caldeus iam atribuir a vitória aos deuses deles, mas os deuses deles não são deuses, não podem salvar. Mas quem tem a Deus e quem confia nesse Deus tem resultado, né? Tem resposta. Essa fé aqui é uma fé que encontra em Deus ali um aliado. E a terceira sentença é que a glória de Deus é revelada como um justo juiz. Deus é o justo juiz. Deus, ele, na sua soberania, ele age. Aparentemente, Abacuque estava ali questionando o que estava acontecendo, mas Deus tinha um controle o tempo inteiro de toda a situação. Ele estava dando corda para as nações pagãs, né? Estava deixando eles irem até onde ele permitia, mas ia chegar um tempo que Deus ia puxar isso, né? Ia amarrar, fazer um nó e mostrar que ele é o Senhor, ele é justo. O texto diz aqui, Deus está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. Então, quando Deus começa a agir, todos ficaram sabendo que ele sempre foi Deus na história. No texto complementar, um deles é o texto de Hebreus, fala que nós não devemos retroceder, né? Isso. Eu penso, pastor Wellington, que a lição de hoje, com base nas falas e nas visões de Abacuque, também está nos ensinando a não perder a fé em meio ao caos. A gente tem que confiar. A nossa fé, ela é provada nos momentos difíceis. Sim. Os momentos de escassez, eles são importantes para medir o nosso grau de confiança no Senhor. Isso. Não à toa, o próprio profeta, no final do seu livro, diz que ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, contudo eu exaltarei no Deus da minha salvação. Ele diz no versículo 17 do capítulo 3. Então, assim, nós temos que fortalecer a nossa fé nos tempos de escassez. Os tempos mais críticos são os tempos que Deus tem nos dado para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Não há sombra de dúvidas disso. Pastor, a segunda parte aqui da nossa lição, na primeira parte a gente explorou o que diz as Escrituras sobre o assunto, e a segunda parte sempre é mais prática, né? Sim. Ela nos pergunta o que devo fazer. Tem duas colocações aqui do autor da nossa lição, as quais eu gostaria de citá-las para que o pastor pudesse também dar o seu parecer. Diante do sofrimento, ore com sinceridade a Deus. Diante do sofrimento, descanse na soberania de Deus. Tem duas propostas aqui, né? Sim. A oração e o descanso. O que é que o pastor tem a nos falar a respeito? Orar e confiar, né? Orar e descansar em Deus. Eu queria ler aqui, Abacuque 3,16, portanto, vou esperar tranquilo o dia que Deus castigará aqueles que nos atacam. Já está no capítulo 3, Abacuque já recebeu do Senhor a visão completa, já sabe que Deus vai julgar a Babilônia e que Deus vai tratar o seu povo para o bem. Deus vai fazer aquilo, mas o Senhor, ele ama o seu povo, ele vai restaurar o seu povo. Então, Abacuque vai esperar nisso. Já fez a sua oração, já entregou na mão de Deus. Deus disse, tudo bem, então Deus vai agir. Então, agora o que Abacuque precisa fazer é isso. Eu vou esperar aqui em Deus. Deus vai escrever o final dessa história. E essa é a lição para cada um de nós. Essa oração confiante, né? É você colocar diante de Deus e entregar a Ele, né? É como aquela experiência que uma vez eu vi Billy Graham falando, né? O pai deu uma moeda de $1 para o filho. O filho ficou muito feliz com aquela moeda, né? E então o pai disse assim, filho, eu vou guardar para você essa moeda para quando você precisar, você vem e pede para você comprar alguma coisa. Mas o filho estava tão empolgado com aquela moeda que disse, não pai, quero guardar eu mesmo no meu próprio bolso, quero ficar com ela. E o pai deixou. O filho passou o dia brincando. O que aconteceu? Perdeu a moeda. Era melhor no bolso do pai, não era? Ele volta desesperado dizendo para o pai que havia perdido.
era melhor no bolso do pai, né? Então, essa ilustração, ela mostra exatamente isso. Às vezes, nós não queremos confiar na mão do nosso pai, de verdade, esta situação, este problema, este dilema. Às vezes, a gente fica alimentando esse dilema. A gente fica sofrendo com esse negócio. A gente ora, mas no outro dia a preocupação continua na cabeça. Então isso não é entregar na mão do Pai, né? Em oração sincera e esperar e confiar. Não é. Confiar em Deus, descansar em Deus, é você saber que você tem problemas para solucionar, dilemas a enfrentar, mas você colocou essa preocupação na mão dele. O apóstolo Pedro fala, né? Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. Ele cuida. Se você fizer isso, como Abacuque fez, né? É por isso que Abacuque escreve um dos poemas mais belos do Antigo Testamento, que é os versos 17 e 18 do capítulo 3, né? Ele fala algo maravilhoso, que é esse ainda que, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte tudo, eu continuarei me alegrando no Senhor. Como alguém pode se alegrar em meio a um caos como ele estava vivendo? Só aquele que de fato confia verdadeiramente em Deus. Esse é o desafio para nós nesta lição, confiar na soberania de Deus, alegrar-se nele, esperar nele, sabendo que ele cuida de cada um de nós. Não é fácil, mas o sofrimento, ele é uma oportunidade da gente crescer na presença de Deus, aumentar a nossa confiança no Senhor. Não à toa, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma, antes apresentarmos a Deus as nossas necessidades. Então, a oração faz muito bem nos momentos mais difíceis que a gente passa. Meu irmão e pastor Wellington, muito obrigado. É uma satisfação ter a sua companhia. Obrigado, que Deus continue dando sabedoria, abençoando sua família, abençoando seu ministério. Até a próxima, obrigado. Se o Senhor nos permitir. Amém. Você que está em casa, antes da gente finalizar essa lição de hoje, eu quero orar por você. A oração, conforme vimos na lição exposta na programação de hoje, revela a nossa confiança na soberania de Deus. Quando a gente ora, a gente coloca na mão do Senhor aquilo que nós não podemos fazer. Orar significa descansar em Deus. É entregar na mão do Senhor. Tem coisas que compete a nós fazer, mas tem coisas que não estão no nosso alcance. O que não está no nosso alcance tem que ser colocado na mão daquele que tudo pode. Ore comigo, por favor, feche seus olhos, onde você estiver agora, eu vou abençoar a sua vida em oração. Meu Deus e meu Pai, bendito seja o teu nome. O Senhor é o Deus do profeta Abacuque, é aquele que se revelou a este homem de Deus milhares de anos atrás, trouxe conforto à sua alma, fez ele perceber que os sofrimentos não passam despercebido aos teus olhos. O Senhor está atento, o Senhor julga a causa do fraco e do oprimido. Quantas vezes pessoas que estão me assistindo estão nesta situação, estão sendo oprimidas e fragilizadas, mas o Senhor está vendo tudo e no tempo oportuno o Senhor virá, o Senhor resolverá, o Senhor interferirá. Colocamos em tuas mãos tudo aquilo que nos causa dor, que a tua bênção traga paz aos corações destes que estão em casa, que esse conhecimento da palavra nos faça crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por tudo, ó Deus. Na autoridade do teu Filho Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém e graças a Deus. Meus amados, um forte abraço a todos vocês. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar a nossa transmissão. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.